Olá! Bem-vindos ao áudio do meu resumo da aula Endividados. Você está fazendo parte de um canal super especial e hoje é dia de colocar energia para sair das dívidas. Me chamo Rita de Cássia Sátiro e este áudio traz para você os principais fragmentos destacados por mim durante esta aula. Prontos para ouvir? Aí vou eu! Essa aula é o segundo passo da sua transformação financeira. A aula será um processo de construção, mas que antes passará pela desconstrução de algumas crenças limitantes. Na semana passada vimos a importância do registro e da negociação das dívidas, e aí você fez essa tarefa? Se não fez, volte ao resumo da aula anterior. Prosseguindo, deixa eu ver se você entendeu o processo. Que resultados você teve? Você conseguiu estancar algum sangramento? Conseguiu arrumar a tubulação em vazamento? Se você não está entendendo nada do que estou falando é porque não assistiu à aula anterior. Pois bem, vamos recapitular algumas coisas, pois você precisa sair da posição de endividado para a posição de gerador de riqueza. Na aula anterior, Nésio falou da importância do RAU. O R da palavra RAU significa registro. Você precisa registrar tudo o que deve. A letra significa avaliação. Você precisa avaliar as medidas que você precisa tomar. A letra U significa utilizar. Você precisa utilizar todos os recursos disponíveis e por último a letra L que significa levantar. Você precisa levantar novas fontes de renda, assim você sairá mais rápido das dívidas. Se você fizer esses passos você sairá da posição de endividado para a posição de gerador e gerenciador de riqueza. Existe a raiz da dívida. Fique até o final do áudio para entender mais sobre isso e descobrir a verdade por detrás da dívida. Atualmente 78% das famílias do Brasil estão endividadas. Esse é um dado da CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio de Bens. O motivo desse índice tão alto de fracasso financeiro se deve ao fato de você não aprender finança em casa, nem nas escolas e faculdades e muito menos nos mestrados e doutorados da vida. Você precisa aprender na marra isso. Temos que correr atrás. E você precisa entender também que a dívida é emocional. Você procura uma maneira de suprir sua necessidade emocional, e é por isso que você entra em dívida. Isso é uma maneira de você repor suas emoções. Algumas pessoas querem repor a necessidade emocional com a comida, com a pornografia, com cigarro, com a bebida, e outras pessoas com as redes sociais. As pessoas estão se tornando consumistas para resolver as emoções, e acabam caindo na armadilha da dívida. Você precisa ir na raiz do problema para entender o motivo do seu endividamento. Qual o motivo do seu endividamento? Existem 3 tipos de dívida. A dívida de alavancagem, que é aquela que usamos para crescer. É aquela dívida em que entramos para nos fazer prosperar e crescer. Contrair uma dívida de alavancagem te dará ótimos retornos na frente. O foco da aula de hoje não é nessa dívida e sim na dívida que você faz por consumismo. E na dívida que você faz no seu nome. Essa aula te trará a consciência para que você gere a mudança. A dívida que você faz por consumo é a dívida que você faz para mostrar algo para alguém. O objetivo dessa dívida é você pertencer a um grupo. Você que é consumista, quantas coisas você já adquiriu que não usou? Esse tipo de compra é por impulso e para preencher um vazio e isso se torna algo cotidiano. Para resolver isso, você precisa entender que existe um bloqueio por trás disso. E esse bloqueio está ligado à sua autoimagem. Esse bloqueio faz você ser uma pessoa consumista. E enquanto você não descobrir qual é a sua verdadeira identidade, você não vai conseguir resolver isso. Repita comigo: eu sou imagem e semelhança do Criador. Se você ainda não teve essa revelação, fique tranquilo, isso vai se clarificar, mas guarde isso em seu coração: você é imagem e semelhança do Criador. Você tem a sua identidade. Você possui a melhor parte da pessoa que te admira. Você não precisa buscar incessantemente parecer com alguém, não precisa buscar referencial para parecer com alguém, você não precisa parecer com ninguém. Você tem a sua identidade. Você é a imagem e semelhança do Criador e não semelhança de outra pessoa. Pegou o código? Então não busque mais referencial para parecer com alguém, você tem a sua identidade. O segundo bloqueio é a necessidade de aprovação. Você está precisando provar algo para as pessoas, você quer mostrar isso através das compras e do consumismo. Você quer mostrar que está adquirindo, mas acaba entrando em dívida e isso não vai te deixar satisfeito. Se você viver em prol de agradar as outras pessoas, você nunca viverá o que você quer.
Você não vai viver a sua vida e não vai viver o que o Senhor criou para você viver. Assim é viver pensando que as pessoas estão pensando de você. Quem depende de elogio cairá na primeira crítica. Sua identidade já foi aprovado antes da fundação do mundo. Resolva isso na sua cabeça para que você fique satisfeito com quem realmente você é. A dívida interna aponta para uma dívida exterior. A sua dívida externa te aponta para uma dívida interior. A sua dívida externa só aponta para a sua dívida interna. A dívida interior é algo que você deve para você mesmo e para o Senhor. A dívida não é o dinheiro que você deve para o banco, a dívida é aquilo que você está devendo para você mesmo e para o Senhor. Você sabe que precisa da mudança e sabe o que precisa fazer, mas vive procrastinando em um monte de coisa. Você está devendo você mesmo dessa forma e devendo o Senhor, pois você sabe que nasceu para fazer algo e não faz. Você sabe que nasceu para governar sobre todas as coisas e não governa. Você sabe. Pare de viver a vida que você não gosta. Se você vive assim, você vive para gerar dívida, e você não vive o seu propósito, daí você fica com fuga emocional. Tome um rumo e repita comigo: eu não aceito mais viver dessa forma. A dívida vem de uma mentalidade que não produz e que nem desfruta. Se você não está produzindo, você está só consumindo. Quem produz desfruta. Só existe dois lados do jogo, ou você é consumidor ou você é produtor. Entende isso? Isso vale para tudo. Que lado você está agora? Você está como consumidor ou como produtor? Resolve isso logo de uma vez. Vire produtor, deixe de ficar vendo vídeos engraçados, filmes e séries que não te levam a nada. Grave um filme da sua vida para outras pessoas consumirem, gerando assim transformação para as pessoas gerarem produção também. Tome um rumo na sua vida. O que isso te agrega? Tem gente viciada em série. Sua vida passa e você não faz nada. Passe a produzir a partir de hoje. Se você não produz, você não desfruta. Quem não produz é escravo. É escravo do consumo. O desfrute está em produzir e não em consumir. Quanto mais você produzir, mais você desfrutará. Depois que Deus criou todas as coisas, ele descansou, ou seja, ele produziu para desfrutar. Se você produz, você desfruta. Agora que você aprendeu, faça diferente. Quando você produz, você entra no desfrute, você compra o que você quiser. Quem é consumidor não é produtor. Prontos para aprender agora a dívida que você faz no seu nome? Antes de mais nada, quem tem dó leva ré. Aprenda a dizer não. Em provérbio a palavra nos diz que quem servir de fiador para seu próximo ficará preso na promessa de quem fez. Mas há um jeito de sair disso. Peça que essa pessoa te livre dessa obrigação. Saia dessa armadilha como um passarinho escapa do caçador. Quem tem dívida feita pelo outro tem um nível absurdo de necessidade de aprovação. Você não sabe falar não. Você busca validação nos outros, é por isso que você não sabe falar não. Chame a responsabilidade para você. Haja baseado em coisas sábias e não em emoções. Emoções são coisas falhas. Agir baseado em emoção te faz cair em dívidas de consumo e vai ter que pagar pela dívida dos outros. Tarefa de hoje: fale não para alguém. Se você faz tudo pelos outros, você vai virar burro de carga. Hoje Nésio vai nos apresentar o José. José, o J é jamais, a letra O é ouça, o S é suas e o é emoções. Ou seja, jamais ouça suas emoções. Pegou o código? Lembre-se do José quando quiser consumir algo. Lembre-se do José quando alguém te pedir dinheiro emprestado. Lembre-se do José quando você estiver querendo comprar algo para mostrar para alguém. Não ande pelas suas emoções, você precisa governar sobre elas. Augusto Cury diz que as nossas emoções sempre serão um bebê, que necessita dos nossos cuidados. Então agora você precisa governar sobre suas emoções. Você vai deixar sua vida ser dirigida por um bebê? Jamais permita isso. Um bebê precisa ser cuidado e guiado. Você precisa dominar suas emoções. Você precisa descobrir o seu propósito. Você precisa entender a sua verdadeira identidade. Se você entender isso, você nunca mais terá dívida. O controle da sua vida está com você. Não seja guiado pelos impulsos. Se você tem muitas dívidas, vou te falar uma coisa: você é maior que elas. Isso mesmo, repita comigo: eu sou maior que minhas dívidas. Coloque em prática tudo o que vocês estão aprendendo nas aulas. Tarefas de hoje: reflita sobre suas experiências de endividamento para achar seu padrão emocional associado a essas dívidas. Quais foram as razões que você acumulou as dívidas no passado? Foi por consumismo, por necessidade de aprovação ou por outra razão?
Você já se pegou comprando coisas para preencher um vazio emocional? Como isso te afetou? Você compra para ser validado? Você respondendo essas perguntas trará a você a consciência da raiz da sua dívida. Você vai descobrir também os padrões de crenças que você precisa tratar sobre dinheiro e sobre riqueza. Você passará a descobrir o emocional por trás e verá que não fará sentido você não buscar o crescimento. Você só entra na consciência fazendo perguntas. Você vai gerar mudança identificando isso. Tudo depende de você. Suba a pressão. Aqui finalizo o resumo de hoje da aula Endividados. Se gostou desse áudio, curta este vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, e inscreva-se nesse canal para continuar recebendo estes e outros conteúdos. Deus te abençoe!